Boa noite meus irmãos, Pastor Maldo. Estamos dando início à nossa live do dia 6 de maio de 2020, mais um dos nossos cultos online. Espero que você esteja nos acompanhando. Vejo que ainda não há muitos conectados. Estamos já disponibilizando o link no grupo da igreja. Se você desejar, pode ir lá, que você terá automaticamente a conexão. Seja bem-vinda, irmã Daisy, irmã Marlene também, Davidson, todos aqueles que estão chegando, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para dar início a mais um dos nossos encontros para louvar e glorificar o Senhor. Coloquei uma música que tem muito a ver com aquilo que nós estamos sentindo, que é conhecer a Deus, que é ter sede de Deus. Acredito que todos nós estamos vivendo isso nesse momento. Não tem sido fácil o nosso afastamento, não tem sido fácil a nossa impossibilidade de nos encontrarmos para celebrar. Mas eu agradeço ao Senhor, porque ainda temos isso, esse meio tecnológico para podermos nos conectar. O Senhor nos permite usar isso hoje para nos encontrarmos. E muitos têm usado isso. Hoje estive com um grupo de pastores da Convenção Batista Carioca em oração. Foi um momento muito abençoado, onde estivemos orando, estivemos nos encontrando e levantando um clamor por várias pessoas, por colegas pastores, por igrejas, por irmãos em Cristo que hoje se encontram como eu e você, limitados na sua comunhão devido a essa situação dessa pandemia. Eu creio firmemente que o Senhor logo estará nos livrando nisso. Mas enquanto Ele não nos dá o livramento pleno, nós devemos aprender a buscar, a clamar, a estar na presença do Senhor. Eu quero orar com você agora. Vou botar a música bem suave. E enquanto ela fica bem suave no pano de fundo, nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por estarmos reunidos nessa noite. Pai amado, Pai santo, eu te louvo e agradeço, porque temos este momento para glorificar o teu nome. Temos esse meio para nos conectar como igreja de Jesus Cristo. E isso é bênção do Senhor, isso é a tua mão nos fornecendo, Senhor, uma resposta para podermos nos encontrar. Eu sei, Senhor, que os dias de hoje têm sido difíceis. O isolamento está nos cansando, está nos deprimindo em algumas situações, mas eu sei que a tua alegria nos renova a cada manhã e que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã naqueles que vivem e confiam no Senhor. Abençoa esse culto, Pai. Receba este momento. Abençoa cada um que estará se conectando, cuide de sua casa, livra-o do mal e fortaleça a nossa união em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Edio e irmã Oscarina, sejam bem-vindos também, através da Nice, que tem sido uma bênção para ajudá-los. Quero agradecer mais uma vez a essa irmã que tem colocado sua família, seus pais ou avós. Confesso que eu não sei nisso, se você é a filha ou se você é a neta. Depois você me corrige, por favor, tá? Se eu estiver errado. Acho que você é filha. Mas agradeço a Deus pela sua vida, por estar podendo permitir ao irmão Edio e Oscarina estar nos acompanhando. Irmãos, vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos estar lendo a Bíblia neste momento, né? Eu queria convidar você a ler o texto que se encontra em Neemias 9:17. E lá diz: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder a fim de voltarem à sua escravidão. Mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Irmãos, este é o nosso Deus, este é o Senhor a quem nós servimos e a quem nós adoramos.
É por Ele e nele que nós confiamos, e é nele que nós encontramos força para poder enfrentar toda a dificuldade. E curiosamente, esse texto me faz refletir uma coisa: por que estamos vivendo tempos difíceis? Por que estamos enfrentando tantas lutas, né? Bem-vindo a Luci, bem-vindo Marcelo. Ele diz: eles se recusaram a ouvir-te e esqueceram-se dos milagres que realizaste entre eles. Tornaram-se obstinados e na sua rebeldia escolheram um líder. Neemias 9:17. Então Neemias está clamando, está orando ao Senhor por entender que o povo de Israel, o povo chamado e escolhido por Deus, ele se tornou um povo rebelde, um povo obstinado e que infelizmente estava afastado do Senhor e não estava ouvindo mais a sua voz. Eu acho que para alguns, nos dias atuais, esse está sendo um estrondo tremendo da voz de Deus, para que todos ouçam e clamem ao Senhor, para que todos entendam que o Senhor está presente em nossas vidas. E eu creio que, como diz Neemias, Ele é um Deus perdoador, é um Deus bondoso e misericordioso, e muito paciente e cheio de amor. Por isso, Ele não nos abandona. Tudo que estamos vivendo, sem dúvida alguma, é permissão de Deus. Mas eu não creio que Deus se alegre ou compraza com o que está acontecendo. Eu acredito que essa crise, ela veio para mexer um pouco com as nossas bases e estruturas. Lembro-me muito do texto de Mateus, quando Jesus fala que aquele que tem os seus mandamentos e os usa, ele sinceramente está edificando sobre a rocha. E eu pensei muito nisso essa semana, né? Quem está sobre a rocha durante essa pandemia? Quem pode dizer que tem uma rocha firmada na sua vida em Cristo durante toda essa crise? Eu acredito firmemente que nós estamos sendo chamados agora a refletir sobre isso, que o Senhor está nos colocando sobre a rocha. E Ele quer que eu e você entendamos que Ele cuida de nós nessa crise. Essa crise passará como uma tempestade, como uma enchente que vem num dia muito, muito assustador, mas aqueles que estão firmados, que têm seus alicerces bem colocados na rocha que é Cristo, estarão sobrevivendo a toda a adversidade. Eu creio firmemente que nós estamos vivendo isso. Esse é o momento que Jesus fala, onde vem a tempestade, a chuva, mas nós estamos edificados na rocha. E aqueles que estão na rocha não sucumbirão. Amém? Amém, meus queridos. Vamos estar então agora indo para a mensagem desta noite, para a reflexão bíblica. E logo ao final dessa reflexão estaremos orando. Quero convidar você a já ir colocando agora o seu pedido de oração, a sua palavra, né, por você ou por alguém que você ama em Cristo Jesus. E com isso nós estaremos ao final fazendo o nosso momento de oração, né? Como nós vimos no capítulo 19, nós encontramos ali no capítulo 19 Deus destruindo Sodoma e Gomorra e logo após livrando Ló. E agora no capítulo 20 de Gênesis nós vamos ver o que acontece com Abraão e o que acontece logo após, né, esse momento de juízo com o servo de Deus, que é Abraão, né, e que se retira depois de ver a destruição de Sodoma e Gomorra. Então eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 20 para acompanhar essa passagem junto comigo neste momento. O texto diz: Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Guerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse:
Senhor, destruirás um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora, devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou o que acontecera, tiveram muito medo. Depois, Abimeleque chamou Abraão e disse: o que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti, para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: o que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus nesse lugar. Irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: minha terra está diante de ti, podes ficar aonde quiseres. E a Sara lhe disse: estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Texto complicado esse, né, irmãos? Vamos meditar e vamos refletir nesse texto de Gênesis capítulo 20. Nós saímos do capítulo 19, onde Deus traz juízo, né, a toda a terra que enfrentava, né, a Deus com seus pecados, que era Sodoma e Gomorra. E aqui nós vemos que Abraão, após tudo que acontece no capítulo 19, ele sai daquela região que era próxima a Sodoma e Gomorra, provavelmente devido à destruição que ele vê e a destruição que Deus gerou, né? E ele vai viver em Cádiz e Sur e depois em Gerar. Essa região de Gerar na Bíblia, se você observar bem, né, é um território que Abraão chega, né, com pessoas já vivendo lá, com povos já morando naquele lugar, né? E ao que tudo indica, ela é uma cidade onde os filisteus vão se colocar depois. É uma cidade, ao que tudo indica, que pertencia aos filisteus. Alguns estudiosos discutem se realmente Abimeleque e os seus já eram filisteus habitando aquela região, ou se simplesmente ela é identificada como território que posteriormente os filisteus vão ocupar, né, naquele território. Mas sabemos que já havia ali uns reinos e povos habitando aquela região, né? E tudo indica que nessa região Abraão enfrentava receios, enfrentava medos. A gente, se você olhar bem, vai ver que no capítulos anteriormente, quando Abraão chega no Egito, ele passa pela mesma experiência com Faraó. A mesma situação se concretiza lá, onde Abraão ele orienta a Sara a dizer que é sua irmã e não declara claramente que ela é sua esposa, porque era muito comum realmente. É muito fácil julgar Abraão, né, irmãos? Todo mundo que lê esse texto fala: Abraão mentiu, Abraão mostrou falta de caráter. Na verdade, o texto bíblico não nos dá a entender isso, e nem vemos Deus condenando Abraão. O que nós vemos é que Abraão ele tinha que andar com cautela no meio de tantos inimigos.
Ele não podia sair batendo no peito, anunciando quem ele era e anunciando tudo que ele tinha, para não ser cobiçado e atacado e até mesmo destruído, né, naquela terra. E por isso ele guardava a boca miúda o assunto entre ele e a sua esposa. Ao que tudo indica, Sara devia ser uma mulher muito bonita mesmo. Porque Abraão tinha um medo que o pessoal quisesse Sara e o matasse por isso. Né? O texto dá a entender que Sara devia ser um mulherão. Né? Desculpe o termo, mas só isso para explicar esse medo de Abraão. Sara devia ser uma mulher muito formosa, muito atraente para a época, né? Que também não deveria ser muito difícil. Lembremos que não existia salão de beleza na época, não existia tanto cuidado, isso era dedicado a uma classe mais rica, né? Eram poucas mulheres que podiam dispor de recursos para se perfumar e cuidar da sua própria beleza. Então Sara provavelmente devia ser tratada, né, em notas de $100 por Abraão. Ela devia ser uma mulher tratada com todo requinte por Abraão. E por isso devia atrair também muita atenção. Né? E não deu outra. O texto claramente mostra que o instinto de Abraão, né, o sentimento de Abraão estava certo. Quando ele chega lá em Gerar, a primeira coisa que acontece é que o rei de Gerar, que é Abimeleque, né, o rei desse território que depois vai ser o território filisteu, ele toma para si Sara. E o texto não diz que ele negocia com Abraão, o texto não diz que ele faz um acordo, ele simplesmente toma para si. Ele toma Sara, leva para sua casa para ela servir como uma concubina dele. Ele não está ali querendo casar com ela, né? Ele quer tomá-la para si, provavelmente como concubina. Então aqui nós temos algumas lições que eu gostaria de, já nessa parte, meditar com você. Primeiro, é necessário a gente parar de achar que tem que ficar expondo e anunciando tudo que a gente é e tudo que a gente tem. Às vezes a gente quer anunciar bênção demais, né? E com isso a gente acaba criando um mal-estar com as pessoas, porque nós literalmente expomos as nossas condições e a nossa fé de forma errada. Abraão não sai expondo, olha, tá vendo essa mulher bonita? Foi Deus que me deu. Aí eu me lembrei até daquela situação quando você pega e tá andando às vezes e um cara bota lá aquelas faixas no carro, né? Tá com ciúme, Deus que me deu, vá trabalhar. Quer dizer, se o cara é um cristão e ele bota isso no carro, ele está literalmente dizendo pro cara, né? Deus gosta de mim, Deus não gosta de você, né? Porque Deus me abençoa e não abençoa você. Então é o tipo de situação que a oração né? Não é um passo sábio na vida de ninguém. E nós vemos que Abraão, ele toma esse cuidado, né? Ele entende que não pode sair na terra dos outros expondo tudo, né, que ele tem e que ele é. Isso é uma lição na vida nos tempos atuais. Devemos tomar cuidado para não nos expormos de forma desnecessária nas bênçãos e no que Deus faz em nossas vidas. Eu já vi muito cristão que parece até traficante, crente ostentação. Anda em tudo que é lugar, enchendo a boca para falar das bênçãos que recebeu, né, das virtudes do que tem, né, faz questão de pegar a chave do carro todo mês e pedir para o pastor orar e consagrar, e não faz isso às vezes com intenção, né, de consagrar verdadeiramente, mas sim de se envaidecer, sim de se amostrar. Isso é perigoso, porque nós estamos literalmente nos expondo a homens maus em alguma situação. Estou falando que na igreja você não pode fazer isso, não vamos também aí radicalizar. Mas não saia dizendo no trabalho, na família, que você é abençoado. Porque às vezes, sem você fazer isso, você já tem gente que tem ciúme de você. Eu lembro muito daquele desenho dos Simpsons, né? Você tem o Flanders, que é vizinho dos Simpsons. E tinha um episódio antigo, mas muito antigo, que o Flanders, ele conseguia tudo. Ele tinha um carro bom, ele tinha uma casa boa, ele tinha um trailer. E o Homer um dia fica indignado, porque Homer trabalhava tanto quanto ele, ganhava quase a mesma coisa, mas o Homer não tinha nada. E ele meio que desabafa com o Flanders por que ele tem tudo e ele não tem nada. E o Flanders fala, é o milagre do parcelamento. Em momento algum no desenho, você vê o Flanders tentando, né, se envaidecer. Ele é um cristão mesmo. O cara no desenho, eles fizeram o Flanders como um grande
estereótipo do cristão americano próspero, né? E o Homer morre de ciúmes dele. Você vê que a raiva do Homer é que o Flanders é um homem equilibrado, é um homem com suas contas pagas, ele tem realmente uma vida abençoada diante de Deus, pelo menos no início, né? Agora bagunçaram um pouco o personagem. E essa ideia lá sempre me mostra que a gente tem que ter esse cuidado. Sem anunciar, sem falar nada, você já está sob os olhares de tudo. As pessoas vão ver a sua vida, vão olhar aquilo que você tem, vão olhar as bênçãos que você recebe, vão olhar o emprego que você possui e vão tentar aí muitas vezes ter ciúmes de você. Então tome cuidado, né, com a sua vida. Abraão tinha essa sabedoria. Alguns vão dizer, mas ele mentiu, né? Como eu disse, mais uma vez, é um mundo totalmente diferente do nosso, onde realmente as pessoas matavam, né, os nômades, muitas vezes, para tomar o que era dos outros. Havia muitas guerras tribais, então havia um risco real de Abraão ser morto para que eles tomassem a mulher, até porque não era permitida, né, pela religiosidade da época, você tomar a mulher de um homem ainda vivo. Primeiro tinha que matar o cara. Quer dizer, você está pecando de qualquer jeito, mas os caras não estavam preocupados com o pecado de morte. O que eles não queriam é atrair a maldição dos deuses daquele cara sobre ele. Entendiam que se matasse, isso daí era um direito de conquista. É uma teologia bruta, é uma teologia cruel que Abraão vivia. E é muito parecido com algumas coisas que você vê em alguns lugares do mundo ainda hoje. Tem muita gente que vive uma teologia bruta. Eu lembro muito da história de um missionário que foi uma vez na nossa igreja quando eu era garoto, e ele estava dando testemunho da questão da poligamia na África, que quando eles terminavam de evangelizar alguém, trazer para Jesus, ficava aquela questão, o cara tinha 4 mulheres, porque muitos eram muçulmanos, né, ou vinham de culturas tribais que permitiam a poligamia. Como é que você resolve isso? E eles disseram que uma vez o missionário cobrou de um dos africanos que ele não pudesse manter mais tantas mulheres, e aquele homem saiu triste da feira do missionário, né, naquela cultura bruta, naquela teologia bruta da África. E depois ele voltou sorrindo, dizendo que tinha resolvido o problema. E o missionário perguntou para ele, o que você fez? Simples, levei todas para a selva e matei as minhas outras mulheres, só escolhi uma. O missionário entrou em pânico, ficou apavorado com aquela situação, até porque ele não imaginava que aquele homem faria uma coisa dessa. Mas é a brutalidade do mundo em que ele vive. Olha quem apareceu aqui, irmãos. Dá um oi para a igreja, filho. Dá um oi para a igreja. Dá um oi. Oi. Oi para todo mundo. Oi para a igreja. Oi para todas as tias e tios que estão te vendo. Acabei de acordar. E a mamãe vai cuidar de mim para o papai continuar fazendo a live. Né? Amém. Então vamos continuar aqui o nosso estudo, enquanto a família está se preparando para cuidar do Danielzinho, e Daniel vai ficar aqui um pouquinho com a gente. Ah não, ele já vai. Ele resolveu sair. Então nós vemos aqui Abraão tendo que lidar com esse contexto, né, com esse mundo bruto, esse mundo difícil. E ele tem que se proteger com astúcia. Jesus mesmo dizia aos discípulos, né, no final do Evangelho, que eles deveriam ser simples como as pombas e astutos como as serpentes, porque eles viviam entre homens maus. Aqui a família toda. Aqui a Miriam, beijo, aqui Daniel. Beijo as Sônias, a Norma, a Dinha, ao Paulo, o Renato, a todo mundo. Dá um oi pro pessoal pensar assim, a minha esposa ainda tá comigo? Tá aqui, ó, tá aqui comigo, tadinha, mas ela tem ficado, tá vendo, ó, com a nossa cria aqui, ela não tá podendo participar, não diretamente, mas ela sente muita saudade de todos aí da nossa igreja. Todo mundo aí da segunda de Berra de Pina, recebam mais uma vez o abraço aqui da família. Então essa é a lição que nós vemos aqui no início, né? Segunda coisa que nós aprendemos aqui, né, é que Deus é nosso guardião em todas as circunstâncias. Que situação para Sara, né? Sara levada cativa como concubina por Abimeleque. Mais uma vez, Sara numa fria, mas era a situação que toda mulher tinha medo naquela época. Era muito comum as guerras tribais, as mulheres serem tomadas, né, e levadas para os seus novos senhores. E Sara estava mais ou menos numa nova situação dessa. Quem livraria Sara? O próprio
Abraão não pode fazer nada, porque senão ele estaria em guerra com aquele povo, e ao que tudo indica, ele não estava em condições de fazer aquilo naquele momento. Então não é ele quem a livra é o Senhor. Porque versículo 3 diz que Deus vai a Abimeleque em sonho e diz: você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Então o próprio Deus traz um livramento à vida de Sara, traz um livramento, né, à sua integridade, né, como mulher, de não ser tomada, né, e nem violentada por aquele rei naquele momento. Isso é uma coisa interessante de nós observarmos, porque fica aquela questão: parece que Abraão é o culpado. Será que foi culpa de Abraão botar Sara naquela situação? Você acha que se Abraão tivesse dito que Sara era sua esposa e não teria sido morto, e ela não teria sido tomada de qualquer jeito? O que você pensa? Eu já meditei muito nesse texto e cheguei à conclusão que isso é o que acontece na maior parte das vezes. A maior parte das vezes, realmente, o mal que você espera é real. E você tem que se prevenir dele, tem que confiar em Deus para se livrar dele. Os dias de hoje nós estamos tendo que redobrar nosso cuidado. Exatamente por quê? Porque o mal está por aí, não só na doença. Porque quando vem as crises, quando vem os problemas, quando as situações, né, de civilização elas mudam, os conflitos aumentam, os problemas aumentam, os desrespeitos aumentam, usando a crise como desculpa, né? É nessa hora que o caráter vem. É como dizia meu professor lá do seminário: tu quer analisar caráter, bota o cara num momento de conflito. E na época ele falava disso falando de jogo de futebol, porque é lá que o cara xinga, não xinga, mostra que é bondoso, não é, se é honesto, não é, porque a competitividade, né, aquela questão de prevalecer um sobre o outro é que vai expondo quem nós somos verdadeiramente. Até a gente se surpreende, a verdade é essa. Até a gente se surpreende com quem nós somos nesse momento. Eu acredito que aos olhos de Abimeleque ele era um homem justo, tanto que é o que ele fala para Deus. Ele não se via como um homem mau, ele se via um homem da cultura daquele tempo, usando os direitos que um rei, né, tribal tinha naquele tempo. E é preciso interpretar que muita gente se vê assim no mundo hoje. Tem muita gente que está no pecado, que está, como a gente viu lá em Sodoma e Gomorra, vivendo no erro, mas está cego para as coisas que está fazendo, porque não consegue entender a vontade de Deus, né? E é isso que nós vemos aqui no capítulo 20 de Gênesis. O versículo 5, né, é a conversa, né, que Abimeleque tem com Deus, né, onde ele tenta mostrar a Deus exatamente que ele não fez nada para desrespeitar a Abraão e nem para, né, violentar aquela mulher, mas que ele agiu baseado na ideia de que ela era uma mulher desimpedida, né? Mas Deus diz, né, sim, eu sei que você fez isso de coração puro, eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Versículo 6. Ao que tudo indica, havia temor a Deus no coração de Abimeleque. A Bíblia não nos diz se Abimeleque é um homem que conhece Deus, né, e já sabia quem Deus era, mas aqui dá a entender que Abimeleque, ao que tudo indica, já tinha conhecimento de Deus como um dos senhores, o Senhor dos céus. E isso é muito interessante, porque é nessa base que começa a ser transformado o coração, né, de Abimeleque, para que ele não peque e não erre ainda mais. Todo mundo tem uma base, irmãos, no mundo de hoje. Uma vez eu li um livro chamado Fator Melquisedeque, porque a gente sempre se pergunta, né, como as pessoas vão temer a Deus se eles não conhecem a Deus? Como as pessoas vão obedecer a Deus se não há quem fale sobre esse Deus para eles? E, em parte, o mundo de hoje está aberto a que todo mundo conheça a Deus. Em parte, todo mundo hoje tem a oportunidade para verdadeiramente conhecer o Senhor. Então, não é essa a questão aqui no texto. A questão que nós vemos aqui é que havia já no coração de Abimeleque a base e o temor a Deus. E eu reforço isso por quê? Porque hoje eu entendo que as pessoas têm isso. Eu acredito que essa sociedade que nós estamos vivendo, por mais que ela seja pós-cristã, como dizem alguns pensadores, alguns pastores, alguns teólogos, por mais que ela seja meramente religiosa, né, ela tem uma base. É nessa base que o evangelho vai ser construído no coração de muitas pessoas.
Muitos temem e conhecem o agir de Deus em algumas coisas. E olha como está despertando o coração das pessoas esse tempo. Hoje eu estava cortando o cabelo, foi muito engraçado, né? Porque eu entrei numa sala de oração num grupo de pastores e fui cortar meu cabelo. Eu estava muito tempo sem cortar cabelo. Eu botei máscara, é claro, protegido. Foi até engraçado porque quando eu apareci no vídeo eu estava de máscara, o pessoal ficou com dificuldade de me reconhecer. E me pediram para orar. E eu estava sentado na cadeira e fui pego assim para orar. Eu nem pensei que eu ia orar. E orei. E quando eu terminei de orar, a menina estava cortando meu cabelo, ela esperou eu terminar de orar. E eu falei, me desculpe interromper, mas eu estou orando aqui com o meu grupo de amigos por essa crise. E ela falou, não, o senhor faz muito bem orar. Que bom que o senhor está orando. Ore por mim também, ore aqui pelo trabalho, ore pelas pessoas. Quer dizer, na hora ela chegou para mim e falou, não, gostei muito de ouvir até a sua oração. Por quê? Porque há uma base de temor a Deus, há uma base de conhecimento de Deus no coração de todas as pessoas. Ainda que a pessoa não frequente uma igreja, não se defina como evangélico, Deus está perto dessas pessoas e muitas delas estão sedentas desse Deus. Isto havia no coração de Abimeleque. O texto não nos diz que Abimeleque chegou a se converter ao Deus único, mas que ele se submete à vontade de Deus e que ele faz tudo que Deus fala a respeito de Sara, isso ele faz. Quantas vezes você está lidando com gente e do nada você descobre que eles temem a Deus? Quantas vezes você vai ver que o seu testemunho, que o seu amor a Deus, que os seus princípios e os seus valores para os outros são as coisas que os outros têm mais vontade de viver? Ter esse Deus na sua vida, ter esse Deus de protegê-lo. Abimeleque, sem dúvida alguma, saiu dali respeitando muito Abraão, mas muito mesmo, porque agora Abimeleque não vê Abraão mais como um homem a quem ele pode submeter pela força, né? Ainda que Abraão fosse um homem valente, provavelmente o exército de Abimeleque, os filisteus eram guerreiros temíveis na época, né? Tanto que os próprios egípcios têm histórias sobre as guerras que tiveram com os filisteus. Mas ali, naquele momento, né, nós vemos que muda a visão no coração de Abimeleque sobre Abraão, até porque o próprio Deus fala a ele, né, que ele era profeta e que ele oraria por ele para trazer a cura sobre a mão de Deus ter pesado na vida dele. Irmãos, estamos vivendo tempos que as pessoas estão pedindo oração. Tem gente aí da sua região, seu vizinho, que está olhando para a tua vida, está olhando para o seu Deus que há em você, está olhando para o que Deus tem feito no seu viver e querendo ver o poder de Deus em você. Está querendo ver, será que esse Deus realmente habita no coração dessa pessoa? Será que essa pessoa realmente serve a esse Deus que ele tanto fala? É agora o momento de falar de Deus, agora é o momento de orar, agora é o momento de interceder. É o momento de fazer a diferença no coração dos nossos vizinhos e conhecidos. E olha, as pessoas estão sem temor, a verdade é essa. Como a gente já conversou em outros momentos, está comprovado que a quarentena não está sendo respeitada, que as pessoas estão aí meio que se botando em risco por talvez estarem saturadas ou cansadas, mas a grande verdade é que o perigo não passou. Muito pelo contrário, o perigo continua existindo. E quem é que vai poder consolar, orar e interceder por essas pessoas que estão se pondo em perigo? Somos nós. São aqueles que, como Abraão, tem um Deus que os protege, um Deus que os ama. Não é porque você é perfeito, não. Você vê que Abraão não é perfeito. Porque ele usa um esquema que Deus não condena, mas também não é lá essas coisas de inteligência, né? Porque não funcionou também tão bem como Abraão gostaria. Mas nós vemos que Deus honra Abraão. Protege Sara. Livra daquela situação de vexame e de humilhação. Por quê? Porque Deus honra aqueles que realmente são dele. Eu creio nisso. Eu creio que Deus vai honrar muitos de nós durante essa crise. Muitos de nós verão a mão de Deus. Porque assim, antes a gente falava da bênção de Deus, mas a grande verdade é que a gente se baseava no controle da nossa sapiência, das nossas oportunidades, do que nós construímos, do que nós trabalhamos, do concurso que eu passei, do dinheiro que eu recebo, de tudo que você sempre teve às custas do seu esforço. Esse tempo de incerteza, esse tempo de crise, é um tempo novo.
todas as certezas financeiras, todas as certezas de saúde, todas as certezas, né, sociais estão caindo por terra. E nós vamos recomeçar do zero, e agora a gente vai recomeçar tendo muitos de nós como base o Deus vivo. Um Deus que supre, um Deus que alimenta, um Deus que abençoa e que cuida todos os projetos. Eu creio que Deus abençoará a sua mão, Deus abençoará a sua casa, Deus abençoará a sua família, Deus abençoará teus pedidos, se você continuar fiel a Ele no seu coração. Da mesma forma que Deus abençoou a vida de Abraão quando ele foi colocado nas mãos de homens cruéis como Abimeleque, homens poderosos, Deus honrou a vida de Abraão. Eu já fiz esse teste uma vez. Há muitos anos, quando ainda era office boy, eu fui perseguido no trabalho. E lembro que eu não sabia mais o que fazer, porque o gerente que me perseguia, um dos gerentes da empresa, criou antipatia comigo gratuitamente. E isso me gerou um desgaste muito grande. Foi na fábrica de anonimato. E por algum motivo, a minha chefe, que cuidava de mim, que eu sentava à mesa, não falou nada para mim, mas falou com a gerente financeira da empresa da perseguição que eu estava sofrendo. E um dia eu fui chamado. Eu já testemunhei isso, mas vou repetir aqui porque essa é uma experiência poderosa na minha vida. Eu fui chamado junto com aquele gerente que me perseguia por essa gerente do financeiro. E você sabe que empresa, quem cuida do dinheiro é quem manda na empresa. E quando eu cheguei lá, eu pensei que ela tinha me chamado para me mandar embora, porque provavelmente aquele gerente estava querendo me queimar na empresa. E eu fui muito triste, abatido até, pensando, pronto, agora ele conseguiu. Ele estava me perseguindo, agora ele vai me mandar embora. E aquela gerente financeira olhou para aquele gerente e falou, a partir de hoje, eu não quero mais que você peça nada ao Mauro diretamente. Se você precisar do Mauro para qualquer função como office boy aqui, você peça a mim. Porque o Mauro trabalha aqui no setor financeiro, ele é muito importante estar à disposição para nós. Então, se você precisar mesmo dele, né, você peça a nós. Porque ele estava me chamando para coisas ridículas. Desde ele em paixão, ele literalmente queria me fazer de faxineiro da empresa. E eu era office boy, eu estava indignado com aquela situação, porque não era a minha função. Não que eu tenha nada contra a faxina, mas não era a minha função e ele queria me humilhar, né? E eles viram aquilo porque ele ficou com raiva do fato de eu ser um office boy que se destacou na empresa na área financeira. Eu tinha uma mesa, sentava ao lado da gerente financeira da empresa e cuidava de todos os bancos junto com ela. Então Deus estava me honrando naquela época. E aquilo gerou um ciúme tão grande que eu fui literalmente perseguido por esse homem. Mas Deus levantou a minha chefe para falar à chefe dela, que era a gerente das gerentes. Essa mulher era tão assustadora que ela ficava num biombo, eu lembro até hoje. E a gente passava por ela, ninguém sentava perto, não havia mesas perto do biombo dela. Porque as pessoas tinham medo dela, tinham medo de falar besteira e ela se chatear, ou irritá-la, ou incomodá-la. Então ninguém ficava perto dela. E aquela mulher que me dava tanto medo até aquele dia, foi a mulher que me deu um livramento. Você acha que foi quem? Foi aquela mulher que me deu o livramento ou foi Deus? Foi aquela mulher que foi me honrar ou foi o Senhor quem me honrou? Foi o Senhor quem me honrou. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Da mesma forma que ele honrou a vida de Abraão e a vida de Sara, diante de Abimeleque, que estava com o poder de vida e morte sobre eles, sobre seus corpos, sobre suas condições, havia em Deus o poder para livrá-los de tudo isso. E eu penso, será que Deus ele mudou ao ponto de hoje não poder fazer o mesmo? Não poderá Deus nos dar livramento de todas as situações, de todas as tribulações, de todas as inimizades que se levantarem contra nós? Eu creio que Deus dá e livra a todos que Ele deseja. Mas Deus não faz isso simplesmente para humilhar alguns e levantar outros. Muito pelo contrário, né? Você vê que Ele coloca agora Abraão como intercessor de Abimeleque. A situação que Abraão vive aqui é uma mudança radical em toda a sua condição, né, até aquele momento, né? Ele chega agora para Abraão e dá uma chamada em Abraão, né? E pergunta, o que te levou a fazer isso? Versículo 10. Abimeleque pergunta a Abraão. E Abraão fala honestamente, eu disse a mim mesmo, certamente ninguém teme a Deus neste lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. E além disso, na verdade, ela é minha irmã, e é a desculpa dele, né? Porque parte de pai ela é irmã, mas parte de mãe não. Havia essa permissão nos costumes antigos de meias irmãs casarem com irmãos. Mas graças a Deus mudou.
Mas naquela época ainda era permitido esse tipo de coisa, então Abraão se vale disso para tentar explicar a sua artimanha. Mas Abimeleque entende que aquele ali não era um homem comum, era um profeta. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu a Abraão e devolveu a Sara, sua mulher. Né? E Abraão orou, versículo 17, a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Deus, ele transforma agora aquele inimigo em objeto de intercessão na vida de Abraão, uma pessoa por quem ele vai interceder, por quem ele vai pedir cura. Olha que coisa, né? Ele não destrói Abimeleque, ele não manda uma praga para matar Abimeleque, Deus não manda uma segunda Sodoma e Gomorra na vida de Abimeleque, não. Ele cria um relacionamento novo entre um inimigo e Abraão. Ele transforma um possível inimigo em um homem agora que o teme e o respeita devido ao temor que ele tem ao próprio Deus. Ele reconhece em Abraão a mão de Deus e reconhece que Deus é com ele. E olha, eu vou te dizer um negócio, Abimeleque não gostava de Abraão não, porque a gente vai ver mais à frente que eles tiveram problemas de novo por causa de poços de água. Mas aqui, nesse momento, nós vemos que surge algo novo na vida de Abraão. Não mais desejar a morte de um inimigo, não mais desejar o mal daquele homem, mas ser o profeta de Deus, ser o que intercede, ser o que traz a cura, ser a boca de Deus no meio de um povo que pouco conhece do Senhor. No mundo de hoje, poucos conhecem Deus e entendem de Deus. Muita gente quer Deus, né? Mas não sabe nem como fazer isso, não sabe nem por onde começar. Tá muita gente aí perdida em como orar. As pessoas não sabem nem orar ao Senhor, né? Já me peguei em igreja com um visitante chegando e pedindo, me ensina como é que se ora, porque a pessoa não sabe fazer isso. Uma simples oração. E você sabe. Você sabe como buscar o Senhor, você sabe aonde encontrá-lo, você conhece os caminhos que levam ao Senhor. E aí eu pergunto, por que você não está sendo instrumento de Deus na vida das pessoas? Por que o Deus vivo não flui pela sua boca e pela sua vida para a vida dos que estão precisando, como Abimeleque? Ah, mas eles são meus inimigos, eu não gosto muito dessas pessoas. Abraão também não tinha muito motivo para orar por Abimeleque, não. Abimeleque não merecia orações aos nossos olhos. Muitos diriam, que morra, né? Tentou pegar minha mulher, que morra. Que o Senhor mande fogo e enxofre do céu, como fez com Sodoma e Gomorra. Não vemos Abraão em momento algum fazendo isso. Muito pelo contrário. Abraão ora, abençoa Abimeleque e traz a cura à sua casa. Por causa do seu pecado, ele intercede. Como nós agimos quando as pessoas pecam contra nós? Como nós agimos quando o pecado dos outros contra nós nos magoa e nos fere? Nós oramos e clamamos por essas vidas e tornamos essas pessoas de inimigos em amigos? Ou nós simplesmente aumentamos o ódio? Olho por olho, dente por dente, lei de Talião. Aqui em Abraão já vemos que mesmo na lei de Talião, porque Abraão viveu o tempo do olho por olho, dente por dente. Mas já no coração de Abraão há uma transformação, porque Abraão conhece o Deus da misericórdia, o Deus da salvação, o Deus que cura e o Deus que livra de tudo, inclusive do ódio e do rancor. Amém? Amém. Então, queridos, estamos terminando hoje a nossa mensagem nesse capítulo. Queria só concretizar, fazendo um breve resumo de tudo que aprendemos. Primeiro, entendamos aonde estamos andando. Entendamos, né, em que território nós estamos andando no trabalho, na família. Não fique ostentando o fato de você ser cristão, não fique ostentando as bênçãos. Deus te abençoou, Deus trouxe bênçãos sobre sua vida, ganhou um carro, abençoou no financiamento de casa. Não fique ostentando, não fique mostrando para todo mundo que você é um cara abençoado. Não precisa disso. Não é assim que você vai agradar a Deus e nem conquistar o coração de ninguém. Não é preciso botar uma faixa no seu carro, Deus me deu. Você sabe que Deus deu. Quem é teu amigo sabe que Deus deu. E as pessoas que precisam saber, saberão que Deus deu.
Não faça nunca uma ostentação, porque é isso que Abraão nos ensina, ao esconder a mulher tão bonita que ele tem daqueles povos. Ah, mas ele não fez isso baseado no medo da ostentação, mas no medo da morte. É um bom princípio para começar. Se você não faz isso pela sabedoria de não viver uma vida vaidosa, mas humilde, faça isso então pelo medo de não levantar inimigos e nem de criar aí situações onde as pessoas cobicem as coisas de você, onde você se expõe ao risco da cobiça, né? Segundo, nós aprendemos aqui claramente, né, que Deus guarda a todos nós nas situações mais extraordinárias e que nos são limitadas. Abraão não tinha poderio para impedir que aquele homem, que era Abimeleque, rei de Gerar, tomasse sua mulher. Mas com isso, ele não estava inerte, ele não estava passivo diante daquilo, ele estava confiando no Deus que ele tinha. Abraão sabia quem era Deus, e Deus honrava a vida de Abraão. Há coisas que eu não controlo, irmãos. Há danos, há maus que não dá para a gente controlar. Essa situação hoje do coronavírus é um caso. Muitos estão ficando doentes, mesmo sendo cristãos. Semana mesmo um amigo, pastor, me ligou e disse que passou tão mal que chegou a chorar clamando livramento ao Senhor, pensando que ia morrer. E Deus o livrou. Deus lhe deu o livramento, ele está vivo, está se restabelecendo, já está com saúde novamente. Mas por quê? Porque ele é do Senhor e o Senhor cuidou dele. E os que morrerem e estão enfrentando essa situação, eles deixarão de ser do Senhor? Não. O Senhor continuará sendo Deus deles, como é o Deus daqueles que ele livra também. É Deus quem está cuidando de você. Agora, faça a sua parte. Não se ponha em situações de risco desnecessária, né? O texto nos mostra aí um pouquinho dessa sabedoria de Abraão. Entendamos também que todo lugar que você caminha, com todas as pessoas que você conhece, há uma base, há um lugar no coração das pessoas do temor necessário ao Senhor. Cultive essa base, entenda onde as pessoas temem ao Senhor e leve o Senhor ao coração dessas pessoas. Abimeleque podia ser um rei tirânico, podia ser um homem que tomava mulheres quando lhe bem aprazia, mas quando Deus pesava a mão contra ele, ele entendia quem era Deus. E quando Deus fala para ele devolver, senão ele vai morrer, ele não desafia Deus, ele se submete. Ele se submete a Deus, porque havia temor no seu coração. Hoje é um dia também que muitos que eram, aos nossos olhos, arrogantes e vaidosos, estão submetendo. Então estejamos prontos a ver as mudanças que Deus fará. Esteja pronto para ver seu vizinho pedindo para ir na igreja. Esteja pronto para ouvir seu vizinho pedir oração. Esteja pronto para ouvir do seu vizinho que precisa de um livramento e que conta com você. Esteja pronto para ser como Abraão, aquele que verá o poder de Deus nos corações mais inesperados. Esse aqui é o bacana do Evangelho. Ele alcança os corações menos esperados na face da terra. Não há um padrão de pessoa para chegar a Deus. Existe um Deus que se chega a qualquer padrão. É isso que eu vejo na Bíblia. Em qualquer terra, em qualquer território, Deus continuará sendo Deus, mesmo nos corações mais duros da face da terra. Nós devemos crer nisso e não deixar de acreditar e clamar. E por último, vamos lembrar que Deus transforma os relacionamentos. Um relacionamento que começa de forma ruim entre Abimeleque e Abraão se transforma agora num momento de intercessão, de glorificação e de honra. Porque Abraão é honrado financeiramente, recebe dotes, recebe dinheiro, recebe tudo, mas Abraão também ora para trazer cura e bênção à vida daquele homem. Um homem que ele tinha tudo para odiar, mas que naquele momento ele não odeia. Ele intercede como profeta de Deus e pede um milagre do Senhor. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos interceder e nós vamos orar. Vou pedir para a Miriam vir aqui com o Danielzinho, ficar aqui do nosso lado, para orar junto com a gente. Não precisa falar não, tá, amor? É só ficar aqui do nosso ladinho, porque o povo tá com saudade da Miriam e pedindo para a Miriam aparecer mais. Então eu falei com ela que a gente ia orar como família e com a igreja. Né, meu príncipe? Né? Boquinha suja de comida. Vamos orar aqui, vou pedir para a Miriam vir para cá. Né? Eu estou atrapalhando um pouco a Miriam, porque o espaço está um pouquinho apertado. Um pouquinho para cá, que não aparece. Nós vamos clamar ao Senhor.
E eu vou orar pelos pedidos. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui nos pedidos. Bênção para os que não satisfazem. Para não. Não, isso aqui não é um pedido, não. Desculpa, é um comentário do Zé Carlos. Deixa eu ver. Eu vi várias orações aqui. O Zé Carlos botou vários comentários. Zé tá animado hoje, hein, Zé? Aqui, ó. Peço oração por Damiana Cristina da Silva, que está internada com a saúde muito debilitada, irmã Eliane. Vamos estar orando, irmã Eliane. Vamos sim. Quem mais? Deixa eu ver. Eu vi outros pedidos de oração aqui. Gente, é impressionante. Na hora que eu estou falando, vocês vão postando, eu vou vendo um monte de pedido. Aí na hora que eu vou procurar, fica dificílimo de achar. Aqui, ó. Irmão Felipe, peço ao Senhor oração para minha família e meu sobrinho que está com suspeitas de Covid. Vamos orar, Felipe. O sobrinho da Dinha, né? Tá com... Papai! Sim, eu acredito que seja. Fale, meu amor. Como é que vai dar mais pão? Pega pra ele então, menino, enquanto eu tô lendo aqui os pedidos, e aí você volta depois para orar. Desculpem, com criança a gente tem que ter uma dinâmica muito diferente, né? Deixa eu ver. Alguém mais tem algum pedido, meu querido? Pode botar que eu tô aqui lendo, né? Os pedidos de oração. Bem, o que eu consegui ler aqui foi isso. Se alguém tiver alguma coisa ainda, pode mandar que nós estaremos orando. O Zé Carlos pede por Noel Caetano, que está internado. A irmã Norma pede pela Josi, que tá para ter o bebê, né, irmã Norma? Caramba, que situação. A Josi ainda está no processo de ter o bebê, mas ainda não chegou o tempo. Orar por ela. Eu quero orar também, aí eu incluo a oração pela minha cunhada, Amanda, né? Que também está para ter bebê. E lá em casa da minha mãe e do meu irmão, estamos todos aguardando a chegada da minha sobrinha, Ana Maria. Que Deus abençoe também esse parto. O parto da Josi e o parto da Amanda. Deixa eu ver se tem mais algum pedido. Não temos mais nada. Mas se você quiser fazer algum pedido que você não quer fazer publicamente depois, você pode mandar para o meu zap, tá? Fique à vontade para se conectar comigo. Inclusive, se alguém tem desejo de manter conexão comigo durante a semana e para que nós estejamos intercedendo aí por qualquer coisa, você pode mandar um zap para mim. Meu número é 21 97 558 0623. Esse é o número que você vai mandar o zap. Eu vou estar orando com você e intercedendo. Vamos orar então? Pai amado, muito obrigado por este momento de culto, por este momento que com a minha família eu pude levar a tua igreja, a minha família em Cristo, Senhor, a tua palavra. Nós precisamos da tua força e do teu poder sobre nós todos os dias, Pai. E queremos que se abrevie o mais rápido possível essa situação que estamos vivendo. Mas confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Por isso eu te peço que cuide de nossa ansiedade, cuide de nossos medos, cuide de nossas inseguranças, cuide daquela fragilidade que há em todo ser humano, Senhor, que tem que desenvolver uma fé nova, uma fé robusta para todas as coisas. Abençoa a minha família, abençoa as famílias de cada irmão, de cada pessoa que está conectada conosco. Abençoa aqueles pedidos que foram feitos pela Josi e seu bebê para que o parto aconteça em segurança e saudável, Senhor, da sua neném, da Amanda também, minha cunhada. Te pedimos pelos queridos, parentes e amigos que estão internados com suspeita de Covid ou não, aos que estão com sua saúde debilitada, aos que estão enfrentando qualquer adversidade nesse momento e que tem que ser agravado por causa desse confinamento. Nós clamamos a tua mão e a tua proteção. Sabemos como tu fizeste com Abraão, o Senhor faz no dia de hoje. O Senhor não permite que o mal venha sobre nós sem a tua intervenção. O Senhor não permite que nada aconteça com nossas vidas sem o teu cuidado. Mas o Senhor também nos chama a compromissos, nos chama a responsabilidades, nos chama a mudanças e abandono de pecado. Por isso eu te peço perdão pelas nossas falhas e faltas, e que elas sejam afastadas de nós para que possamos manter nosso caminho reto diante do Senhor. Cuida, Senhor, da tua igreja, cuida das igrejas que estão fraquejando, das igrejas que estão sentindo, Senhor, essa carência, essa necessidade de estarem juntas. Eu sei que isso é muito difícil, Pai, mas sem o Senhor não poderemos enfrentar esses momentos. E, ó Deus, que tudo que nós fazemos agora seja para a honra e glória do teu nome.
e que tudo que nós estamos aprendendo com essa experiência seja guardado em nossos corações para glorificar o Teu nome. Afasta de nós os sentimentos negativos, afasta de nós os conflitos e qualquer outra coisa que haja em nosso coração que também é incompatível com viver diante de Ti, e aperfeiçoa a nossa vida. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém. Quer orar, meu avô? Hein? Fazer uma breve oração? Não? Então, agradece. Pode agradecer. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua presença, Senhor, para agradecer, Senhor, os livramentos que o Senhor tem nos dado, o cuidado que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, todos os dias, Senhor, o cuidado que o Senhor está tendo com cada um dos enfermos, Senhor, para que eles estejam melhorando, Senhor, cada dia mais. Cuida, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros. Dê juízo às pessoas para que elas usem as máscaras, porque no outro dia, quando eu fui à igreja, vi muita gente não utilizando a máscara, e isso é muito importante na prevenção. Abençoa o lar de cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando, tá, irmãos? Lembrando alguns que os grupos pequenos, embora não estejamos nos encontrando, podem ser realizados pelo WhatsApp ou pelo Zoom, que é um aplicativo que a maior parte das pessoas está utilizando hoje em dia. Inclusive, eu estou pensando em termos pelo menos aí os encontros em grupos pequenos no Zoom durante a semana. Seria um pouquinho diferente da live, porque a live não há interatividade tão grande. No grupo pequeno com o Zoom a gente tem pelo menos umas 8 ou 7 pessoas. Coisa que eu descobri recentemente é que se você tem o WhatsApp e você quiser conectar por videochamada com 8 pessoas, já é permitido. Só que você vai ter que baixar ele no site da WhatsApp e instalar a atualização diretamente no seu celular. É uma forma de você usar o WhatsApp. O Zoom, ele já é mais simples, ele cabe até 100 pessoas durante 40 minutos. Então, se a gente está com vontade de fazer aquele grupo pequeno, com interação, com conversa, a gente pode usar. Os grupos de oração continuarão existindo. Não temos feito porque eu também não tenho tido nenhum retorno a respeito dos interessados. Os que estiverem interessados, mandem mensagens, informem, para que eu possa ligar ou de noite ou durante o dia e nós fazermos as nossas reuniões de oração. Nós damos aqui o nosso adeus e desejamos a todos que o Senhor os guarde e que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você e te dê a paz. Essa é a bênção que nós queremos desejar a você nessa noite, da nossa casa, da nossa família, e pedindo que orem por nós também, em nome do Senhor. Tchau! Parabéns, Lucas e Gabi, pelo aniversário de casamento. Aí pra vocês. Parabéns aí o Lucas e a Gabi. A gente viu no Facebook. Eu é que acabei esquecendo. Coisa de homem, né? Mulher sempre lembra mais dos detalhes. Mas parabéns, queridos. E se alguém tiver algo a comemorar, pode anunciar. Nós vamos vibrar daqui, tá bom? Logo, logo estaremos juntos em nome de Jesus.